O caldo engrossou, o mercúrio está esquentando. Pois é. Vocês devem estar sabendo que teve um motim dentro da Câmara dos Deputados. Os aliados do Bolsonaro resolveram subir o tom contra o Hugo Mota, que mostrou fraqueza. E se ele mostrou fraqueza, ele precisa estar do lado mais forte, por incrível que pareça. Pela primeira vez, a oposição começa a se tornar mais forte. O Centrão está vindo do lado deles. E a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Isso aqui é interessante. Hoje é dia 8 de agosto, esse é o nosso Chá da Tarde. Vamos entender o quanto isso aqui pode estremecer a base do judiciário essa semana. Vamos entender? É o seguinte, antes de mais nada, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, se ajuda e ajuda bastante. Vem comigo, tá? Matéria do Globo. O acordo por fim do motim une bolsonaristas e Centrão para blindar parlamentares do judiciário. O que é o motim? É o seguinte, ontem, a oposição, anteontem, né, ficou ali por 30 horas em sinal de protesto, tomou o plenário e falou, não vai ter sessão, vamos paralisar tudo. E ficaram 30 horas, passaram uma noite no escuro, depois do mato covarde, né, de desligar a luz e tirar a força dos parlamentares que foram eleitos. O que aconteceu? Deu pressão. O Hugo Mota não conseguia resolver o problema, tiveram que chamar o Arthur Lira. Eu conto um segredo para vocês não espalham para ninguém. O Arthur Lira detesta o Lula. O Arthur Lira, uma figura assim, bem articulada, chamou os líderes do Centrão e falou, olha, se a gente não fizer nada agora, daqui a pouquinho o STF vai deitar e rolar em cima da gente. Então vamos fazer um acordo. A gente para com o nosso motim, né? Ou seja, os bolsonaristas vão parar com o motim deles, o Centrão adere e aí o Hugo Mota faz um acordo para tirar o fim do foro privilegiado. Acontece que o foro privilegiado, os ministros estavam utilizando, ministro do STF, para ameaçar os deputados. Ontem uma jornalista deixou claro que um ministro do STF falou que se eles pautarem o impeachment lá no Congresso Nacional, os ministros do STF vão pegar processos de corruptos que estavam parados e dar andamento só para pressionar. Ou seja, é a degradação total da democracia brasileira. O que acontece? Com as demandas negociadas, o fim do foro privilegiado vai à votação. Uma pauta que o Brasil espera há anos. O fim do foro privilegiado vai acontecer, deputados e senadores vão sair das garras do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal está cada vez mais na mira do Congresso. Então, segundo a matéria, o acordo costurado entre os líderes partidários para colocar fim ao motim da oposição no Congresso envolveu a negociação para votar uma pauta de blindagem dos parlamentares em relação ao judiciário. Como a mídia é mau caráter. Não é blindá-los, é tirá-los da ameaça. Essa mídia não sabe o que é, ou melhor, elas sabem o que é democracia e lutam para que isso não aconteça. Porque se a democracia realmente existir, tanto deputados quanto o judiciário vão trabalhar com independência, sem um ser vítima do outro. Hoje, o legislativo é vítima do judiciário. E aí, parece que o negócio está mudando. Vamos falar outra pauta importante. O Lula quer ser lembrado como o maior inimigo das Américas, dos Yankees malvadões, dos Estados Unidos. Pois é, ontem a embaixada brasileira ligou um dane-se para o ministro Alexandre de Moraes, disse que o Alexandre de Moraes é a chave, né? Ou seja, é a peça-chave de toda censura e violação de direitos humanos no Brasil, e que todos os aliados do Moraes serão monitorados. Pois é. Eu saiba, aqui no Brasil, os poderes são independentes entre si. E, vamos dizer, a pressão da embaixada americana foi contra o Moraes, contra o STF. Hoje o Lula sai em defesa do STF. Parece até que eles têm algum conluio, será? Valdo fez a publicação. Itamaraty chama encarregado dos Estados Unidos para esclarecer a nova nota em tom de ameaça aos ministros do STF. Ora, isso não é papel do Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores convocou nesta sexta-feira o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos,
Gabriel Escobar, para uma nova cobrança e pedido de explicação sobre a nota publicada pela representação americana no país, fazendo ameaças diretas ao ministro do Supremo Tribunal Federal. E a apuração é do Valdo Cruz. Eu não sei o que aconteceu, mas acredito muito, né, que os Estados Unidos podem mandar uma carta de resposta escrita assim, for you, tá? É o que eu acho. Mas olha só, o Ivan Kleber, correspondente de Londres, também fez a publicação aqui falando sobre esse caso. Acompanha. O Itamaraty convocou o representante dos Estados Unidos no Brasil para expressar, aspas, profunda indignação com postagens recentes do Departamento de Estado e da Embaixada Americana nas redes sociais. Ainda de acordo com reportagem da emissora CNN Brasil, para o Itamaraty, as publicações representam, aspas, clara ingerência, fecha aspas, em assuntos internos e, aspas, ameaças inaceitáveis a autoridades brasileiras. Em mais um episódio aí da crise das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. É isso aí, Lula. Continua. Continue entornando o caldo, que você vai ajudar muito o Brasil. Pode continuar, tá? E aí saiu uma publicação do Meio Independente hoje, tá? Tá saindo um burburinho aí, pelo menos no momento em que eu tô gravando esse vídeo agora, tô gravando são 2 horas da tarde, mais 7 ministros, né, ou figuras, podem levar uma Magnitsky na Zureia, tá? Sexta Magnitsky. Mais 7 Magnitsky devem ser aplicados pelos Estados Unidos nesta sexta-feira. Foi uma informação feita e anunciada, né, pelo próprio governo do Donald Trump. Olha, a gente já estuda mais 7. O problema é, quem? Não sabemos. Pode ser o Davi Alcolumbre, porque não pauta o impeachment do Alexandre de Moraes? Pode ser. Barroso ou Mota? O Mota tá tirando dele da reta, hein? Quem será que será os alvos, né, dessa Magnitsky? O que eu quero falar com vocês, e eu tô percebendo, né, no último andar da carruagem, né? Então eu avalio muito a questão geopolítica, as articulações, tanto da China quanto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não está dobrando, ele está triplicando a aposta aqui na América do Sul. Eles não querem mais deixar a América do Sul como um brinquedinho da China. Vou te dar um exemplo. Ó, a CNN Espanha. O governo de Trump duplica a recompensa pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Agora é 50 milhões de dólares, tá? Se quer ganhar uma boladinha, ó, Trump, eu quero meu prêmio, eu vou contar pra você, eu tenho uma informação, o Maduro tá na Venezuela, tá? Então pode ir lá pegar ele, que eu quero meus 50 milhões de dólares. É o seguinte, o Trump tá subindo o tom. Aquele papo de, vamos resolver tudo pela diplomacia, tá acabando. A paciência tá se esgotando. Então o Donald Trump já começa a subir o tom contra Maduro, da Venezuela, sobe o tom contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa semana o Marco Rubio fez um vídeo postado para o povo cubano falando, esperem que logo Cuba será livre. E aí é a mesma linha, ou seja, a direita cansou de dialogar com autoritários que fingem ser a turminha do amor, né? Que fingem ser as vitiminhas, né? Esse negócio de Hamas, a questão dos palestinos lá começou a cansar. Aqui no Brasil, a China mandar e o crime organizado, o PCC tomar conta de tudo, tá cansando. Lá na Venezuela, o trem de Aragua mandando droga para os Estados Unidos, tá cansando. Exemplo para vocês. Olha só, matéria de 2 horas atrás. Israel aprova o plano de Netanyahu para ocupar a cidade de Gaza. Pois é, Israel cansou, quer eliminar o Hamas por completo. Aprovou um plano e falou, vai Netanyahu, vai, toma, avança, arranca tudo quanto é membro do Hamas lá, limpa o lugar e traz civilidade de novo lá para a Palestina, lá para a faixa de Gaza. Meu amigo, há pouco tempo atrás, isso seria impossível de se ver. Impossível. Mas agora, volta a tomar corpo, né? É uma discussão de que, olha, lá na Palestina,
sai grupos terroristas, sai isso e aquilo, vamos limpar. Tanto é que até o Irã anunciou agora que vai parar de financiar o Hezbollah, né? O negócio tá apertando o cerco, ou seja, a direita cansou de ser o passivo, cansou de, vamos trazer aqui para o discurso do Brasil, né? Andar dentro das 4 linhas da Constituição. E aí tá todo mundo assistindo o Lula, vendo isso acontecer e querendo bater de frente. Olha o que o Ivan Kleber falou aqui, né? Sobre o plano do Netanyahu. Pessoal, ficou sem áudio, né? Depois eu coloco, tá? Ficou sem áudio o vídeo do Ivan Kleber aqui. Mas vamos lá, para mostrar para vocês que a direita tá cansando, vamos lá. Líder da extrema direita, né? Eu piro quando eu vejo esses jornaizinhos, né? Falando, extrema direita. Nunca a esquerda é extrema, né? Líder de extrema-direita de Portugal quer proibir a entrada de Moraes no país. Olha, é o seguinte, o Trump quer aplicar a lei Magnitsky nos jornais? É só observar qual jornal chama a direita de extrema-direita e chama a radical esquerda de democrática. Você já vai ver a linha de raciocínio dessa turma. Pois é, o André Ventura, lá de Portugal, ele simplesmente quer partir para cima do Alexandre de Moraes, ou seja, deu para entender que os países estão dando uma guinada à direita e estão ficando de saco cheio, né, desse discursinho. Pois é, tá cansando. Pessoal, vamos falar de outro assunto agora que eu acho interessante. Já ouviu falar do MBL, Movimento Bumbum Livre, Movimento Brasil Livre? Pois é, tem uma turma de lá que eu gosto. Não vou mentir para vocês, não. Tinha o Fernando Holliday, viu a luz e saiu do MBL. Tem um que ainda tá lá, que é o Guto Zacarias, né? Tem o Kim Kataguiri, que, cara, ultimamente tá difícil de tragar. Agora, tinha um que chamava Márcio Colombo. Eu vi uma nota hoje que diz o seguinte, nota oficial. Comunico que encerro o meu ciclo no MBL, movimento do qual fiz parte desde 2017. Saiu bem, tá? Agradeço a todos os amigos e colegas do movimento por tudo. Inicio agora outra etapa e seguirei firme, atuando politicamente em defesa das bandeiras que acredito e represento, em prol da minha cidade, que é Santo André, e do meu estado, São Paulo, do Brasil. E, principalmente, de todos que confiaram em meu trabalho. Vamos juntos construir um futuro grandioso para o nosso Brasil com muita fé. Ou seja, Márcio Colombo é um dos poucos vereadores que a MBL conseguiu eleger. O pessoal está saindo fora do MBL. Então, tanto é que o Fernando Holliday, né, ele falou, bom saber disso, né, que você está saindo. Outro vereador era o João Betega, né, que também foi expulso do MBL porque não segue a cartilha doutrinária do MBL. Cara, essa turma do MBL me cansa, tá? Antes eu achava que a turma que eu tinha uma falta de paciência maior era a turma do PSOL, com Boulos. Hoje eu estou começando a entender que o MBL é tão chato ou mais do que o PSOL, né? E aí o João Betega é expulso do MBL após crise interna e renúncia coletiva de assessores. Ou seja, a turma do MBL virou uma verdadeira seita. Agora, um dos principais agentes e figuras do MBL é o Kim Kataguiri, deputado federal. O Kim Kataguiri, o papel dele é muito mais enfrentar o Bolsonaro e o bolsonarismo do que o Lula, o petismo e o Supremo Tribunal Federal. Para ele, o Brasil está na mais ampla democracia e a culpa de tudo isso é do Bolsonaro. Tanto é... Não, vamos assistir esse vídeo aqui e vamos comentar, vem comigo. Mentiram pra você quando disseram que Davi Alcolumbre seria obrigado a pautar o impeachment de Alexandre de Moraes caso 41 senadores apoiassem a medida. Vamos lá, a mentira tá aqui, tá? Eu não sou bolsonarista, só para deixar claro para vocês, mas em momento algum eu vi o Sóstenes ou qualquer um falando que com 41 assinaturas o Davi Alcolumbre seria obrigado a pautar. Eu não vi Nicolas Ferreira, não vi Sóstenes Cavalcante, não vi nenhum deles falando isso. A única coisa que eu vi, e eu tô acompanhando política há muito tempo, falo isso aqui, todo dia, 4 editoriais por dia, a única coisa que eu os vi fazendo foi dizendo, olha, com 41
votos, assinaturas, a pressão é maior porque nós temos maioria. Então nós temos melhores condições de pressionar o Davi Alcolumbre. É simplesmente isso. Em momento algum mentiram, dizendo que com 41 assinaturas são obrigados. Desculpa aí, mas essa informação, pelo menos até onde eu sei, não é verídica. Não existe, nunca existiu no regimento do Senado e justamente é o que Davi Alcolumbre reafirma agora, dizendo que nem se tiver 81 assinaturas, ele abre o pedido de impeachment. Eu disse... Vamos lá. E aí ainda ele defende aqui, né, o regimento interno, dando esse arbítrio ao Davi Alcolumbre. Kim Kataguiri, se você quiser fazer uma coisa legal, vai um recado para você. PEC da pauta popular. É o seguinte, você não entende que o povo é soberano? Se você entende, legal. Mas presta atenção numa coisa. Digamos que eu tenho iniciativa popular. Tá lá previsto naquela coisa que vocês não usam mais, chamada Constituição, tá? Você pega a Constituição e ela fala que iniciativa popular, né, é uma das formas do exercício direto. Eu vou apresentar um projeto de lei, conseguir iniciativa popular. É justo um presidente do Senado travar? Outra questão, a gente fala em maioria. Se eu tenho uma maioria do pedido do Senado ou da Câmara, não deveria ser obrigado o presidente pautar? Você imaginou se alguma entidade corrupta, um grande banco ou alguma, sei lá, uma JBS da vida, simplesmente ter uma conversa, né, um tanto quanto delicada com o presidente da Câmara, ele faz qualquer lobby que ele quiser. Então, PEC da pauta popular é o seguinte: colha os números de assinaturas necessários para a iniciativa popular. E aí você vai fazer um pedido de uma pauta popular, ou seja, fim do foro privilegiado. Eu defendo, você defende também. Fim do foro privilegiado, tá lá, parado. Protocola o número necessário de assinaturas para a iniciativa popular para que ele vote. Se for ruim, vai perder. Se for bom, vai ser eleito. Então, protocola o pedido, mas ele tem que entrar na pauta da próxima sessão. Se o presidente da Câmara ou do Senado não pautar, ele está desrespeitando o povo. Simplesmente deve responder por falta do decoro, porque está desrespeitando o povo. É simples, é o povo que tem que ser soberano. Pois é, não sei se você lembra, mas eu já apresentei esse projeto e a turma do MBL não quis tocar isso, a turma do Bolsonaro também não quis, eu entreguei na mão do Eduardo Bolsonaro, ele não quis. Então, assim, por que todo mundo tem medo de encarar a realidade e falar é poder demais na mão do presidente da Câmara e do Senado? É que vocês não querem bater de frente com os caras, né? No começo do ano, que era uma fraude, que era uma farsa, que era um acordão que os senadores bolsonaristas estavam fazendo ao votar em Davi Alcolumbre. Eles têm um discurso muito macho contra o Supremo, mas na hora do voto escolhem um presidente do Senado que todo mundo sabia que não moveria uma palha contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. Nisso eu concordo, né? Nisso eu concordo. Um erro foi apoiar o Davi Alcolumbre, totalmente errado para mim, eu não concordei. Acho errado que o pessoal do Bolsonaro apoiou Davi Alcolumbre, mas realmente o Kim falou uma coisa, ele tem um discurso alto contra o STF, coisa que o Kim não tem. Mentiram para você também dizendo que a paralisação na Câmara dos Deputados tinha resultado num acordo para pautar a anistia na semana que vem. O próprio líder do PL agora dá um discurso pedindo desculpas a Hugo Mota e dizendo que ele nunca se comprometeu a pautar a anistia na semana que vem. Essa é a diferença entre mim e os bolsonaristas. Eu nunca vou te vender uma falsa esperança. E nem também vai participar do movimento, né? Porque, assim, uma das formas é pressionar, porque hoje, nas vias normais, vocês sabem que não tem força nenhuma. Então, cá entre nós, né? Seria interessante, Kim, você não tá do lado do PT pedindo a desobstrução enquanto alguém tentava fazer alguma coisa. Ou você acha que o Brasil não perdeu o rumo, né? É interessante. Outra questão, também foi feito, né? Esse pedido de desculpa do Sóstenes, achei que foi até justo da parte dele, mas também, né, acho que deu mais resultado do que qualquer coisa que tenha sido feita, né, pelo MBL, tá? Acho que foi muito interessante essa postura do Sóstenes, afinal, foram os líderes que conversaram e disseram que iriam pautar, né? Então, sem a pressão, sem a paralisação, nem os líderes iam pautar, não, iam discutir. Foi mais do que não fazer nada, né?
Eu nunca vou criar um factoide em troca de likes, vendendo para vocês uma coisa que não vai acontecer. Eu nunca vou discursar uma coisa, ter uma postura incisiva em relação ao Supremo e na prática ter um voto contrário. E na prática votar no presidente da Câmara ou no presidente do Senado. Eu sei que jamais fariam nada em relação ao Supremo Tribunal Federal. A culpa de enganar eleitores para me eleger a todo custo, eu não carrego. Tá bom, já cansou. Seguinte, me cansa mais do que o PSOL, né? Olha, o MBL, ele tá entrando em alguns conflitos, tá? E aos poucos, né, o pessoal tá pulando fora do MBL. Esse é um cara que eu respeito muito do MBL, tá? Ex-MBL, que é o Fernando Holliday. Dá uma olhada no que ele fala aqui. O Kim Kataguiri arregou. Depois de passar um vexame ficando ao lado do PT enquanto a oposição fazia o seu trabalho de obstrução no Congresso, ele simplesmente não quis debater comigo. O Inteligência Limitada me procurou ele e ele não quis marcar o debate. E sabe por que você não quis marcar esse debate, Kim? Porque, infelizmente, você se transformou num covarde. Você se transformou em um frouxo, em um bunda mole. Você não pode debater comigo porque você sabe que o movimento que você defende, faz parte, o MBL, tem um armário cheio de podridão, que fede. Você, o turista sexual, o pilantra de vinhedo, volta e meia ficam falando, o Holliday é um traidor, mudou de lado, não dá pra confiar. Mas a verdade é que ao longo desses 10 anos, praticamente, de carreira política, eu cometi muitos acertos e muitos erros, sim. Mas todos eles foram à luz do dia. Você não pode debater comigo porque eu sei o que vocês fizeram escondido, por debaixo dos panos. Eu sei o que realmente lhes motiva. Kim, você não é o bom como tenta parecer, não é o honesto, não está acima das disputas políticas, porque se tivesse, toparia o debate. Você se rendeu aos interesses pessoais de um grupo que mais parece uma seita. E eu falo isso não com um ar de arrogância de quem ganhou um debate por WO, não é isso não. Eu falo com um ar de indignação, sim, mas também de decepção. Porque você podia ter sido grande. Você podia ter sido uma das vozes que representa de fato a indignação dos brasileiros, mas não. Você escolheu os interesses individuais e escusos. É muito triste. Mas eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui e só vou pedir uma coisa. Lave a sua boca antes de falar do trabalho da oposição. Lave a sua boca antes de falar da minha história. Porque você é moleque. Você é moleque. Pois é, né? Roupa suja aí. E eu ainda tenho uma visão. O Kim Kataguiri tá indo pro lado errado, tá? Não é um cara ruim, mas tá indo pro lado errado. Agora, ali dentro do MBL, eu vi muita coisa, assim, acompanhando, tá? Muita coisa esquisita. Teve também uma discussão aqui do Constenaro. Também é outro que o MBL, sabe, usou e sacaneou o cara. Tá? Esse aqui é o Arthur Duval, um cara que eu literalmente lá em 2016, quando eu comecei a acompanhar a política, era o canal dele, do Nando Moura, que eu seguia, mas hoje sinceramente é intragável, os caras se perderam por completo. O próprio Nando Moura já mandou o MBL a favas, fez denúncias sobre o MBL, né, de desvios de recursos, entre outras coisas, se tornou inimigo. É um grupo que está querendo aparecer a todo custo, né, com base nos conflitos, nos embates. Então, essa turma do MBL, cara, podia somar e não dividir. Só podia sair logo de cima do muro, né? Vai logo pro lado da esquerda se é o que interessa a vocês, porque papel de direita vocês não estão fazendo. Vocês têm que aprender uma coisa, tá? E eu falo, porque já levei porrada demais quando eu falar eu não sou bolsonarista, porque eu tenho críticas. Mas uma coisa é certa, eles estão fazendo muito mais do que o MBL. Não existe projeto de governo quando não existe liberdade. Os bolsonaristas estão certíssimos em entender que não há liberdade nesse país. E sem liberdade
você não pode nem discursar. Vocês não têm coragem, o Kim Kataguiri, por exemplo, não tem coragem nem de fazer críticas e pedir um impeachment de um ministro do STF, porque ele sabe o que chega no outro dia. Então como é que você pode debater, discutir? Você não pode fazer denúncias, né, sobre os abusos que estão acontecendo. Como advogado, eu tenho toda certeza, né, tem que ser muito mau caráter para não reconhecer os abusos que estão acontecendo em relação aos presos do 8 de janeiro. Tá? Ainda mais com a última vaza-toga. O Glenn Greenwald é um cara de esquerda e fala dos abusos. O Michael Schellenberg é um cara de esquerda e fala dos abusos. Então, é realmente deplorável e vergonhoso tudo que está acontecendo. E aí, vamos mudar de assunto, né? Porque esse assunto me cansa a minha beleza, né? Vamos lá, brincadeira à parte, vamos falar dos governadores. Um grupo de 9 governadores resolveu falar o que precisa ser dito sobre o Lula fundando a República das Bananas. É isso que está acontecendo. Governadores de direita se unem em críticas ao Supremo Tribunal Federal. O Tarcísio foi nomeado como porta-voz deles. Escuta. Existe uma questão de imprudência em termos de relação internacional, né? A gente acabou indo para um caminho muito ruim, um caminho que acabou agredindo um parceiro histórico do Brasil, um grande investidor estrangeiro direto, e a gente precisa cobrar do governo federal, que tem essa responsabilidade, que conduz a política externa, energia nas negociações. Outra coisa fundamental é que o governo anuncie, né, imediatamente, assim como alguns estados já fizeram, aquelas medidas que vão servir de mitigação dos impactos. Então, os estados estão liberando linhas de crédito, estão liberando crédito de ICMS, tem um pacote para ser liberado. Eu acho que todo o setor produtivo está inquieto, né, e precisa ver essas medidas sendo divulgadas. Com certeza, já era para ter saído. Veja que as tarifas já entraram em execução, mas a gente ainda não tem clareza daquelas medidas que serão tomadas. Ou seja, as medidas são continuar atacando os Estados Unidos, continuar a colocar a ideologia acima de tudo, continuar perseguindo opositores políticos. Essas são as medidas propostas. Outro também que falou, que a gente pode comentar, é o do Mato Grosso, o Mauro Mendes, que falou também. Deixando de lado os interesses da economia brasileira, de todos nós brasileiros. Matéria do Correio Brasiliense, pessoal. Muito claramente foi dito entre nós que nós temos que cobrar do presidente Lula que ele assuma o protagonismo dessa negociação. Ele é o presidente desse país, foi democraticamente eleito, concorde ou não com a grande parte dos brasileiros, ele está lá como nosso presidente, representa o país e ele não pode abrir mão de dialogar com o americano. O Xi Jinping, durante esse período de crise, que é a segunda maior potência do mundo, falou mais de uma dezena de vezes com o presidente americano. O Lula não pode ficar aqui oferecendo jabuticaba, falando algumas coisas, como se estivesse jogando para o time eleitoral que ele representa, deixando de lado os interesses da economia brasileira, de todos nós brasileiros. Pois é, simplesmente o interessante aqui é entender, né, aquele discurso mequetrefe de que é culpa do Bolsonaro que nós estamos sofrendo sanções. Isso aí já caiu por terra, tanto é que a mequetrefe popularidade começou a aumentar do Lula, já despencou de novo. Caiado também falou sobre esse caso. Nesse tempo, todos nós, governadores, procuramos saídas alternativas para tentar minimizar essa crise. Mas ontem, realmente, ao ver um presidente da República, num comunicado nacional, dizer que não tem nada a falar com o presidente dos Estados Unidos, realmente é algo que mostra a total insensatez de um presidente que, ao invés de preocupar com a economia do país, com o emprego, com as empresas, com os investimentos internacionais, ele quer exatamente antecipar o processo eleitoral. É isso que causa indignação em todos nós. Olha, eu já fui muito claro com vocês. O Trump não vai ter paciência para ficar perdendo tempo com gente que não sabe o que é do Brasil. Em meio à taxa de Trump, Lula disse que o Brasil há muito tempo deixou de ser terceiro mundo. Esse sujeito analógico, ele ainda vive no tempo em que não existia redes sociais e que as mentiras da mídia eram suficientes. Brasil deixou de ser terceiro mundo? Onde? Declaração de Lula sobre Trump, sobre não aceitar a humilhação de Trump, repercutiu em TV dos Estados Unidos, que disseram que o Lula, né, até o próprio Mike Pence falou que o Lula deve ter banana amassada no cérebro, né?
Jornal Nacional, no segundo dia do tarifaço ao Brasil, Lula liga para o primeiro-ministro indiano em busca de apoio. Não, peraí. Deixa eu ver se eu entendi, tá? Jornal Nacional falando que liga para o ministro indiano. E aí vem o William Vac e fala, olha como o Lula é um gênio inteligente. O maior impacto econômico que nós podemos tomar são as tarifas dos Estados Unidos. O que é o gênio faz? Liga para os maiores inimigos. O Brasil está indo buscar apoio no grupo dos BRICS para responder ao tarifaço americano. Começou com um telefonema de Lula para o chefe de governo da Índia, Narendra Modi, e deverá ser seguido por outro telefonema de Lula, desta vez para o presidente da China, Xi Jinping, que é o verdadeiro dono dos BRICS. Um grupo que começou pequeno foi expandido para atender aos interesses comerciais, econômicos e políticos da China. Até aqui, porém, os chineses não articularam qualquer resposta conjunta dos BRICS a tarifaços de Trump. Assim como nenhum outro país do grupo, vários deles atingidos por tarifaços, entre eles África do Sul e Indonésia, nenhum tentou até aqui articular uma resposta dos BRICS como grupo, é cada um cuidando do seu. O motivo é simples. O grupo está muito longe de formar um bloco integrado, como exemplo mais evidente para todos vocês, como é a União Europeia. A disparidade de interesses e de situações específicas vividas pelos vários integrantes dos BRICS torna mesmo quase impossível uma ação comum, fora discursos e propostas gerais. O que tem faltado ao Brasil na crise com os Estados Unidos não é exatamente apoio externo, é a definição de uma estratégia interna. O que se conseguiu até aqui, por exemplo, como exceção ao tarifaço de Trump, deveu-se, sobretudo, a interesses de empresas americanas. Sim, é fato. As exigências políticas feitas pela Casa Branca para encerrar a imposição de tarifas ao Brasil não podem ser aceitas por qualquer governo que se considere soberano. E os caminhos para um eventual diálogo, até mesmo na área comercial, parecem, neste momento, bloqueados. Bloqueados porque o Lula não quer dialogar. Cá entre nós, as questões que são discutidas, e esquece essa questão de Bolsonaro, as questões econômicas a serem discutidas mostram uma linha clara, evidente, de que os países precisam negociar, de que os países entenderam que tem que negociar. Eu sei que o vídeo passou um pouquinho do time aqui agora, mas só para a gente encerrar. Escuta só isso aqui. O presidente brasileiro faz mais estrago na nossa economia do que 10 Donald Trump. Você já tinha se dado conta disso? Você já parou para pensar no tamanho do estrago que um presidente brasileiro provoca no seu bolso? Vamos fazer as contas. Exportação anual do Brasil para os Estados Unidos, 40 bilhões de dólares. Perto da metade, taxado em 50%, que vai fazer um estrago e tanto na economia aqui do Brasil. A gente está falando de desemprego, vários setores, empresas fechando, cidades sofrendo. Um cenário ruim, que vai custar um pedaço do PIB brasileiro. Tem vários estudos sobre o impacto dessa taxação. Se a gente pegar o cenário que mais se repete nos estudos, o efeito Trump vai ser de mais ou menos 0,5% do PIB. Menos um pouquinho. Coisa de 50 bilhões de reais num ano, o que é uma fortuna. Em outras palavras, a mordida do presidente americano vale 50 bilhões de reais. Então vamos criar uma moeda chamada mordida do presidente Trump, 50 bilhões de reais. Mas e as mordidas do presidente brasileiro? De todos os presidentes brasileiros, né? Pelo menos 10 vezes mais do que isso. Conforme o cálculo, 20 vezes mais do que isso por ano. Eu sei que é difícil acreditar, mas é a pura realidade. O tarifaço do presidente brasileiro morde pelo menos 10 vezes mais do que o tarifaço americano. Começa com o dinheiro que o governo reserva para os deputados e senadores, para eles gastarem como eles bem entendem. Não segue nenhuma política pública. Emendas parlamentares. Comem 50 bilhões de reais do orçamento. Um tarifaço do Trump só nisso. Pega o desperdício no Bolsa Família. Pega um levantamento feito pelo TCU sobre o Bolsa Família em 2023. Não mudou nada de lá para cá. Se a gestão do programa melhorasse, daria para economizar 13 bilhões de reais. E... Vamos lá. Para o vídeo não ficar extenso demais, só para você entender, né? O aumento das contas públicas está ficando insuportável. Agora em 2027, o shutdown, ou seja, o Estado não vai ter dinheiro para sequer se manter. O dia que você chegar no hospital vai faltar médico, porque não tem condição de pagar.
Deu para você entender o tamanho do rombo que o Brasil está encarando? Então, o mínimo que o governo deveria fazer, no mínimo, seria sentar, dialogar, conversar, amenizar o impacto e pensar na economia e parar de ser baba-ovo de ditador. Era o caminho, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial. Lembrando, se pensa em imigração para o Uruguai, clica aqui na descrição. O Brasil está indo de mal a pior.